Oiê, sou a Ana Campbell e estamos aqui para mais um episódio. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Ela veio de São Paulo, interior de São Paulo, para conversar com a gente. E é uma pessoa que foi muito pedida aqui na nossa pesquisa. Então, a gente vai conversar hoje com a Paty Balbino. Falar um pouquinho aqui da trajetória da Paty. A Paty atua como fotógrafa de bebês. Ela é mentora de fotógrafos no Brasil e já formou mais de 2.000 alunos, com sua abordagem sensível e profissional. Natural de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, Paty também é mãe, casada e compartilha sua experiência pessoal como inspiração para seu trabalho. É embaixadora da plataforma Dream Books e reconhecida no mercado por sua autoridade no nicho. Ela participa de congressos como palestrante importante, levando sua expertise em iluminação para fotografia de bebês. Ela veio para cá porque ela vai participar do Em Foco, que acontece amanhã, mas quando vocês assistirem esse episódio já terá acontecido, né? Mas estou muito feliz de conhecer a Paty. Obrigada por aceitar o convite, viu? Obrigada eu, Ana, pelo convite. Muito obrigada a todos pelo carinho. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, que bom. Qual foi o momento que você decidiu trabalhar com fotografia de bebês? Bom, de bebês especificamente, na verdade, com fotografia, né? Foi quando meu marido percebeu que eu gostava de fazer autorretrato no espelho. Coisa tal, né? De mocinha, casei muito jovem. Ele foi fazendo upgrades de câmeras para mim nos meus aniversários. Só que aí minha cunhada engravidou. E eu falei, eu tinha uma Fujifilm, dessas Coolpix, assim, tinha uma lente grande, mas nem trocava de lente, ela só era um pouco maior e era preta. Então isso fazia eu me sentir uma fotógrafa. Que legal. E aí a minha cunhada engravidou, eu tinha uns 21 anos, por aí, ou 20. E eu falei pra ela, não precisa ir no estúdio tirar fotos não, eu faço suas fotos. Ela tava meio sem grana, né? Comprei TNT preto, TNT branco, transformei meu quarto num estúdio. Simplesmente preguei lá esses TNTs na parede, com a minha Coolpix na mão. E aí fiz fotos dela. E aí com isso, se acendeu esse desejo de fazer algo realmente comercial. Porque as pessoas começaram a elogiar. Não, se você vê as fotos, você chora. Você ri muito. É um desespero ver, né? Mas agradou as pessoas. E aí começaram a falar, nossa, por que você não investe nisso? Você leva jeito? Será? Que legal. Verdade, quem sabe pode ser. Aí a minha sobrinha nasceu e foi minha cobaia, né? De acompanhamento. Comecei a fazer foto dela. E era terrível, tadinha, porque eu fazia à noite. Quando a gente chegava do trabalho, eu ia fazer foto dela e fazer foto de bebê à noite. É um caos. E era um caos todo mês. Mas eu não desisti daquilo, porque eu tava achando aquilo muito legal. E aí, com isso, com o passar desses 12 meses de acompanhamento, amigos da minha cunhada e parentes, familiares, enfim, começaram a me chamar para fazer foto. Aí você faz foto da minha netinha? Quanto você cobra? E cobrava? Porque eu falo hoje para os meus alunos e para os meus seguidores que tem muito medo de cobrar. A pessoa já vê ele como um profissional e quer pagar, mas ele não quer cobrar porque ele ainda não se sente capaz. E eu, desde esse momento, eu falei, não, cobrar R$50, cobrava. Aniversário, eu ia e fazia R$50, tudo era R$50 comigo, mas eu cobrava para fazer. E aí, com isso, me acendeu uma luzinha. Só que nisso, eu era o quê? Eu tinha acabado de entrar no HC da Unicamp, Hospital de Clínicas da Unicamp lá em Campinas, como enfermeira. Eu já era técnica de enfermagem. Aí, quando eu comecei a trabalhar como enfermeira, atuar como enfermeira, foi que eu comecei a receber esses pedidos, essas propostas. Eu falei, você quer saber? Eu vou estudar esse negócio. Eu vou atrás de aprender de verdade, porque eu não sou fotógrafa, né? Eu tô cobrando da galera porque é meu tempo, eu não vou fazer de graça. Mas eu quero realmente saber o que eu tô fazendo. E encontrei um professor particular na cidade onde eu trabalhava, que não era a mesma que eu moro, e fiz lá o curso de fotografia digital básico. E aí eu lembro que quando eu liguei para ele, ele falou assim, é para hobby ou é para carreira, é profissional? Eu falei, olha, era para hobby, mas as pessoas estão querendo me contratar e estão me pagando para isso, então eu acho que é profissional. Eu lembro até hoje, eu falei com ele, eu estava no plantão. Eu estava lá no hospital quando eu falei com ele. E comecei esse curso. Foram 3 meses de curso. Durante o curso, começou a vir propostas de casamento. Eu falei, professor, e aí? Você dá conta? Pode pegar. Peguei casamento, peguei 15 anos e fui pegando o que aparecia. E fui me aventurar. Eu sempre fui muito assim, muito cara de pau. Eu avisava as pessoas, eu avisava, olha, eu estou aprendendo, eu estou fazendo curso, por isso que eu vou te cobrar um preço X.
Eu queria, assim, deixar claro que eu ainda não era uma profissional formada. Então, ó, estou cobrando barato por causa disso, eu quero que você tenha ciência. Estava, assim, implícito, que eu posso fazer cagada. Porque eu ainda estou aprendendo. Mas para pagar barato, né, a pessoa aceita. Fiz esse casamento, foi sucesso. E esse casamento eu fiz, levei uma assistente para segurar a luz externa para mim, levei flash, com rádio flash, toda uma parafernália. 15 anos também, no meio da festa, tive que ligar para o professor desesperada, porque eu não estava conseguindo pegar as luzes coloridas. Eu tinha me esquecido, como que eu faço para pegar as luzes coloridas? Começou a balada. E aí, graças a Deus, ele me atendeu. Então, foi indo. Isso virou verdade na minha vida. Meio que, de repente, sem eu planejar um negócio, sabe? Lá, vamos ver o que acontece. Aconteceu muito rápido. Só que, apesar de eu não ter filho, né, responsabilidade de filho, eu tinha medo de largar minha CLT. Pô, minha formação, né, fiz faculdade, era concursada, e aí? Só que, primeiro, que desde o momento que eu escolhi a enfermagem, não era o que eu queria, mas eu queria estudar. Então vamos nisso. Porque o que eu queria estudar não ia ter muito emprego. Eu tinha o pé no chão, né? Vindo de uma família muito humilde, eu falei, não, eu quero uma situação melhor para minha vida. Então eu preciso estudar algo que eu sei que vai ser mais fácil eu conseguir emprego e ganhar com isso. O que você queria estudar? Ciências biológicas, porque eu queria estudar engenharia genética. Eu falei, que chique. Chiquérrimo. E eu era apaixonada por isso, eu era apaixonada por biologia. Eu falei, cara, eu quero fazer isso na minha vida. Aí fui pesquisar, tá, mas eu vou trabalhar com o quê? E quantos empregos existe para isso? Que nem eu tenho uma amiga que é bióloga marinha. Cara, adivinha, ela não trabalha com isso, né? E teve filho, piorou. Então eu falei, não, já era jovem, mas falei, não, preciso estar com a cabeça centrada. E o que tá mais perto de biologia, que tá assim, de muito fácil acesso e que tem muito emprego? Enfermagem. Ai, caramba, não, mas eu ainda tentei. Quando eu fui prestar o ProUni, por quê? Quando eu te digo que eu vim de uma família humilde, eu era humilde mesmo. Meus pais não tinham condições nem de pagar para eu fazer a prova de um vestibular de faculdade pública. E aí, bem no ano, porque o meu sonho era sair do ensino médio para a faculdade. Falei, cara, infelizmente isso não vai rolar. Porque eu vou primeiro ter que trabalhar para pagar cursinho pré-vestibular, para daí eu ver em que ano daí que eu vou conseguir entrar numa faculdade. Aí surgiu o ProUni, mas bem no meu ano de terceiro ano do ensino médio. Eu falei, cara, acho que eu consigo esse negócio, tem que atestar a miséria, eu vou conseguir. Vou conseguir. Meu pai ainda, né? Aquela ânsia de pais para ajudar, né? Meus pais me apoiavam muito. Não, meu pai foi comigo, nós vamos fazer isso acontecer, porque a burocracia era gigantesca. Realmente só conseguiu quem estava ali muito disposto. Porque era assim, 1000 papelada para você provar que você era pobre demais mesmo. Uhum. E aí meu pai foi comigo, a gente conseguiu. Conseguiu, atrás de tudo. Tentei lá, não vou pôr primeiro, eu vou pôr ciências biológicas. E em segunda opção, eu ponho enfermagem. É claro que saiu enfermagem, né? Cinco lugares eu consegui como para enfermagem. Só enfermagem. Aí, ciências biológicas, eu ia ter que entrar numa espera para ver se ia rolar. Eu falei, não, deixa quieto. Deixa eu garantir esse negócio de enfermagem aqui. E vamos nessa. Porque nisso eu já tinha começado o curso técnico de enfermagem. Porque enquanto eu estava no ensino médio, eu estudava na escola técnica. E aí, tinha o curso técnico de enfermagem. Eu tentei administração e não passei. E chorei muito pela humilhação, porque as minhas amigas passaram e eu não, né? Me senti humilhada. Mas depois, 6 meses depois, eu entendi o porquê que eu não tinha conseguido administração, porque não tinha nada a ver comigo. Era para ter ido para enfermagem. Aí, enfermagem, consegui. Cursinho técnico, fazia ensino médio e à tarde ia para o técnico de enfermagem. Então, eu comecei a trabalhar como técnica de enfermagem no final do meu primeiro ano da faculdade de enfermagem. Então, era cansativo, porque eu fazia o cursinho técnico e estudava à noite, faculdade. Durante o curso técnico, eu já tive certeza que não era aquilo que eu queria, que eu não gostava mesmo. Caramba, mas eu tô na faculdade disso, mas eu vou ter que ir até o final, porque eu não vou desistir disso. Né? Vinha boleto para mim de R$0. Algumas amigas mais próximas eu mostrava, 18 anos, né, sem sabedoria nenhuma. Você vai mostrar seu boleto de R$0 para quem tá se matando para pagar o boleto da faculdade? Não, né, mas eu mostrava, feliz da vida, que o meu era de R$0, por causa do ProUni. E aí, fui até o final. Falei, não, vou até o final, não posso perder isso. Quando chegou no final, eu já tava assim, ó, num staff da enfermagem, sendo que eu só tava, há 4 anos, né, como técnica de enfermagem. Mas não, eu vou até o final, porque o que eu vou fazer? Eu vou adquirir experiência com isso e eu vou ensinar
Porque eu via as minhas professoras na faculdade e eu falava, isso aí é o que eu quero. Eu quero ensinar, mas eu quero antes ter bagagem. Então, eu vou ficar firme aqui nessa enfermagem. E aí, quando for o momento, aí eu vou querer ensinar isso. Porque aí, tá vendo? Já tava no negócio de ensinar, esse negócio de ensinar. E aí, lá fui eu, consegui esse emprego na Unicamp, quase desisti nos 3 primeiros meses. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu fui cair? Porque a vaga, para mim, saiu bem no pronto-socorro. Eu trabalhava em pronto-socorro como técnica de enfermagem, mas numa cidade tranquila. E aí, eu fui para uma cidade grande, no maior hospital que tem, e o pronto-socorro parecia realmente um barracão de guerra. Literalmente um barracão, assim. E eu falei, não, eu não quero isso pra minha vida, eu vou morrer antes dos 30, se eu continuar aqui, né? E eu tava realmente querendo desistir. Só que aí conseguiram vaga pra mim. Antes de eu ser reprovada na experiência, porque eu tava dando sinais de que eu não queria aquilo, conseguiram uma outra vaga pra mim na oncohematologia, onde ficam os pacientes com câncer hematológico. Fui pra lá e era melhor, tava mais sossegado. Logo nos primeiros meses que eu estava lá, foi quando eu comecei a estudar fotografia. E que pesado essa enfermaria de oncologia e hematologia. Muito pesado, né? Eu respirava fundo antes de entrar lá. Porque, assim, não era só a carga emocional de tudo aquilo, mas era a carga de trabalho mesmo, que a enfermagem no Brasil sofre muito para ganhar pouco. Você trabalha demais com pouco material e com pouca gente. Então, era muito sofrido e uma cobrança muito grande, porque eu era a chefe da equipe naquele meu turno, né? Então, aquilo estava estressante demais. Enquanto isso, a fotografia foi crescendo. E eu estava amando aquilo. Porque é um empreendimento seu, um negócio seu, de uma coisa que eu amava fazer. E que quanto mais eu fazia, mais eu amava. Aquilo foi crescendo demais no meu coração. Eu falei, não, quanto mais eu amava a fotografia, menos eu gostava da enfermagem, é óbvio, né? Isso é natural, com tudo na nossa vida. Só que ainda assim eu aguentei 3 anos. Falei, não, porque eu tinha muito medo. Falei, não sei se isso vai mesmo, se vai mesmo. Nisso, consegui pegar assim, né? Comecei na garagem da casa da minha mãe, era o meu estúdio, depois o meu quarto. Depois, meus pais liberaram o sótão da casa deles. E aí, transformamos num estúdio o sótão da casa. E começou com o bebê, né? Começou com o bebê. Que é legal que tem uma pegada com enfermagem também, né? Exatamente, exatamente. E eu gosto de fazer uma comparação do que eu troquei, né? Porque muita gente, inclusive da minha família, falou, mas você vai abandonar, você estudou. Falei, não, e daí que eu estudei? E eu não vou abandonar o conhecimento, eu vou levar para a vida. E algum dia eu vou ter que. Eu vou ser grata por ser enfermeira, lá bem no fundo, né? Porque isso vai ser útil para a minha vida. Mas eu não preciso viver disso e ser infeliz pro resto da vida só porque eu estudei para isso. E eu atendia nos contraturnos e quando eu chegava do plantão, ou de manhã, porque o meu plantão era à tarde. Então era muito cansativo, porque aí começou a aumentar a quantidade de clientes. E aí ficou esgotante demais. E aí eu fotografava um bebê de manhã, que delícia. Aí tinha que sair de lá, pegar a van e enfrentar a guerra lá no hospital. Ver jovens morrendo, eu tendo que dar conta de uma demanda que não tinha como dar conta, e sendo cobrada por isso, era muito estressante. Mas 3 anos eu aguentei firme, e aí saí. E aí eu tava já com esse estúdio lá no sótão da minha mãe, e o estúdio, meu amor, era assim, ó, porque eu já era casada aí, morava em 2 cômodos da parte de cima da casa da minha mãe. A gente separou lá, fizemos uma casinha pra gente, 2 cômodos. E pra acessar o sótão, passava pela minha cozinha. A escada do sótão ficava na minha cozinha. Só que era uma escada, porque escada de sótão, né, é uma escadinha íngreme. E meu pai que fez pra mim. Uma escada Santos Dumont, conhece? Que é um degrau pra cada pé. Ah, De nossa, tão íngreme que ela é. Aquilo é terrível. Pois é, as gestantes subiam lá, eu atendi lá por 3 anos. Nem sabia que tinha esse nome. É Santos Dumont, ela chama. E aí eu que subia com os bebês, eu falava para elas, não, dá aqui o bebê que eu que subo e desço com os bebês. E era lá, e às vezes eu escutava elas raspando a roupa na parede, porque assim, era muito estreito e muito íngreme. Então eu subia com o maior cuidado, e na hora de descer o medo que elas tinham. Teve uma vez que a cliente foi fazer foto com a bebê e levou a mãezinha dela junto, uma senhorinha. E a gente dando risada, ela subindo, eu tinha que, assim, transformar a situação no mais agradável possível, né? Então eu fazia piadinha e tal. Mas e na hora de descer? A senhorinha olhou para baixo e travou. Falou, eu não vou descer. Eu nunca vou esquecer isso. E eu amo contar isso. Porque as pessoas veem o que eu tenho hoje, né? E pensam que sempre foi tudo muito fácil. Eu falo, não. E assim, eu fiquei 3 anos lá.
né, eu fui indo muito assim, com o pé no chão. Quando dava, quando eu tinha segurança, aí eu fazia um upgrade de alguma coisa. E a senhorinha desceu de bumbum. Ela sentou e ela foi indo assim de degrauzinho em degrauzinho de bumbum. E que vergonha que eu senti. Mas, né, por fora assim, plena, eu com o bebê no colo. E eu sabia que era passageiro, mas eu não desisti, eu não desanimei por causa disso. Eu amo falar isso porque ainda essa semana eu estava dando uma aula ao vivo de mentoria do Full Family, que é a escola de fotografia de família que eu e o César Augusto fundamos mês passado. É coisa nova, recente. E a gente está fazendo mentoria, o período de 3 meses de mentoria, e essa semana foi a minha vez de dar aula. E bem no final da aula, uma das alunas falou sobre isso, que o espaço dela é muito simples, é na casa dela, e ela sente que ela perde clientes por conta disso. Que o cliente vai a primeira vez e depois ele não volta mais. E ela percebe que o cliente acaba fechando com um concorrente que tem um espaço melhor. Aí, meu bem, aí eu falei bastante com ela, eu falei, olha... Será que é o espaço? Né? Não, pois é, eu não passei, não foi para esse lado, porque ela disse que, tipo, as fotos é igual, né? Ela comparou o dela com o do outro, então, ok. E quando eu tava lá no início, pô, as minhas fotos eram de iniciantes, muito, muito aquém do que eu faço hoje. Então, o meu recado para ela foi, levanta a cabeça, e não tenha vergonha, esse é o seu processo, você está no processo. Você tem uma meta e um objetivo. O seu sonho é ter lá o estúdio que seja ideal, que você idealizou para você. Esse é seu objetivo, é sua meta? Ok, mas seja grata pelo processo, pelo que você tem. E não se envergonhe. Se você se envergonhar, porque eu me envergonhava por dentro. Mas por fora, ó, cabeça erguida, eu tô só num processo e isso vai mudar. Isso é só uma parte, uma fase. Isso vai mudar. Claro que vai depender da sua dedicação, da sua garra. Mas se você tiver essa garra, essa dedicação, isso vai mudar. E aí você vai olhar para trás, de onde você veio, e aí a vitória vai ser muito mais gostosa de você comemorar do que já começar lá de cima, ganhando os equipamentos, tendo um patrocínio, né? Como algumas raras têm, mas eu já conheci, ou o marido que tem muita grana e investe total. Então a pessoa já começa lá no topo, né? Com tudo. Mas que delícia quando você começa de baixo, porque quando você alcança o sucesso que você idealizou para você, que você traçou para você, você fala, foi muito bom eu ter passado por tudo isso, porque você cresce muito mais como pessoa. Então eu falei para ela, eu falei, não, e aí várias outras estavam ali na mesma situação, não tinham falado, ai, que bom que você falou isso, porque eu tenho vergonha e tal, gente. Até eu chegar no estúdio que eu tenho hoje, que é estúdio próprio, que eu planejei, que eu fiz em cima da minha casa, eu passei em outros 4 ou 5 estúdios, todos muito simples, todos que eu não tinha orgulho nenhum de atender o meu cliente lá. E aí eu falei para ela, e sabe o que você falando aí? Eu tô aqui pensando que eu tive muitas gestantes que depois não faziam o newborn e o acompanhamento comigo, muitas que fizeram o newborn e não voltaram para acompanhamento. Mas será que era por causa disso? Talvez fosse, por causa do meu espaço. Mas eu nunca nem tinha pensado nisso. Eu tô ligando? Não, porque tem tantas outras que vão vir, a minha agenda vai ficar livre daí, para eu atender outras. Então, eu nunca tive essa meta de fidelizar o cliente para tudo. Porque assim eu tinha espaço para atender outras. Porque existem mulheres que se importam demais com o ensaio gestante e depois que o bebê nasce, ela não dá conta. Então ela fala, não, foto deixa quieto. Ela fica muito louca lá com o bebê na vida dela. Ela não consegue administrar. E ela deixa pra lá as fotos. E eu fico de boa, sem problema. Não vou atrás, não vou procurar. É claro, isso é uma dica de... Não é uma boa dica de vendas. Porque tudo vai depender da sua estratégia, de como está a sua agenda. Sua agenda já tá ok, a minha demanda pra mim já tava ali no limite, às vezes estourando. Então eu não tinha que correr atrás para que ela fechasse tudo comigo. Mas depois que ela falou, eu pensando, eu falei, vai que, você tá aí falando, vai que elas não fechavam por causa do meu espaço. Porque sempre foi um espaço assim, inadequado. Né? Até mesmo quando eu aluguei salão, era um salão bem pequeno, não era bonito, não era um lugar bonito. E do lado, eu aluguei o salão do lado para transformar numa kitnet, para eu morar pertinho. Por conta do trauma de terem furtado o estúdio anterior. Porque eu não morava junto. Falei, não, agora eu quero estar junto. Se for mexer nas minhas coisas, tem que mexer comigo também. Se vai levar minhas fotos, vai ter que mexer comigo também. Então, eu morava do ladinho. Eu falei, gente, e enquanto isso eu estava construindo. Mas bem devagar, aos poucos. Construir é muito caro.
Então, a nossa kitnet de 40 metros quadrados era dividida a cozinha do quarto, que era o que tinha, pelo nosso guarda-roupa. E do lado estava o meu estúdio. Né? Então, eu saía da portinha da minha casa, ia atender do lado. Teve uma gestante que chegou e quando ela não conseguiu disfarçar o olhar dela, assim, tipo, a decepção dela de estar chegando naquele lugar. Porque ela me contratou e, detalhe, eu não cobrava mais barato por causa disso. Eu cobrava pelo meu trabalho. Então, eu já cobrava, já era uma das mais caras para gestante nessa época. E aí, quando ela chegou, eu acredito que ela esperava um espaço maravilhoso. E ela chegou nesse lugar feio, escuro. E eu vim junto com ela. No que eu saí da minha casa, da minha kitnet, ela também veio chegando, nós viemos juntas. Aí eu abri a portinha do meu estúdio. Ela, é aqui que você atende? Só faltava ela falar, não, aqui eu não entro, eu vou embora. Eu fiquei, parece que ela ia falar isso. Falei, isso é aqui. Por dentro eu estava, ai meu Deus, que vergonha. E por fora eu estava, isso é aqui mesmo. Quase falando assim, é aqui, nesse buraco que eu faço aquelas fotos maravilhosas pelas quais você me contratou. Na minha mente eu falei isso, né? Fidelizou comigo, fez o newborn, fez o acompanhamento do bebê. No final do acompanhamento do bebê dela, eu já tinha ido para um outro espaço, porque eu mudei várias vezes até eu ir realmente para o meu. E esse outro espaço era a sala da minha casa. Porque daí lá tava ruim, a vizinhança, o lugar realmente era muito ruim. Não, vamos alugar uma casa, porque a nossa ainda vai demorar um pouco para ficar pronta. Alugamos uma casa grandona, e aí a sala, a gente nunca teve sala. Demorou, hoje a gente tem, mas demorou muitos anos pra gente ter sala na nossa casa. Sofá. Nossa, nem lembro. Tipo, 14, uns 13 anos de casamento, pra daí a gente ter um sofá e uma sala. E aí a Isso é sala... muito comum, né? Por mais que a gente fale, o pessoal acha que não, isso é bem comum. Então, por mais que... Aí a sala era já no começo da casa, então eu falei, perfeito, porque eles não entram lá pra dentro da minha casa, né? Fiz uma divisória com um cano PVC, coloquei uma cortina, minha mãe é costureira, fez pra mim uma cortina, encapei esses canos PVC e fiz uma barreira pra eles não verem o corredor nem a cozinha da minha casa. E ali era o meu estúdio. E era num bairro bem distante. Falei, ai, meu Deus, tô achando que eu vou perder minhas clientes, porque tá longe aqui de onde eu atendia. Eu atendia na divisa entre a minha cidade e a cidade do lado, que é muito misturada as duas. E eu fui lá pro final da minha cidade, muito longe da divisa. Não perdi nenhuma. Foi todo mundo atrás de mim. Então eu falava, vai, pronto. Meu trabalho está validado. Posso ir onde for que elas vão atrás de mim? Beleza. Só que sempre foi assim. Sempre em estúdio improvisado, que eu não achava que era o ideal, mas nunca me vitimizei por isso, nunca tive dó de mim, nunca desanimei por causa disso, porque eu falava, não, isso é só uma fase. Uhum. Eu não sei quando eu vou conseguir o estúdio dos meus sonhos, mas isso aqui é só uma fase. Um dia eu vou conseguir. Muito legal. Por que você escolheu bebês? Porque eu fui experimentando de tudo. E lá no começo, eu cheguei a dizer que eu ia desistir de bebês. E hoje eu falo isso, fala, gente, como, né, que pode? No começo, eu fazia de tudo porque eu não sabia do que eu gostava. E teve uma época em que eu fazia muitos casamentos e também fazia muitos bebês, muitos acompanhamentos. Só que eu ainda não dominava essa arte de fotografar bebês, não de fotografar, mas de lidar com o bebê. E não tudo, né, de posicionar, de lidar com a mãe, porque a mãe, ela acabou de ganhar bebê, então ela tá com os hormônios dela, assim, muito alterados, e o humor dela, principalmente, tá muito alterado. E aí eu peguei algumas clientes difíceis no começo da minha carreira, assim, que era pra moldar mesmo, sabe? Pra falar assim, ó, ou você testar. fica, é pra me testar. Era um desafio. E aí, como eu tava fisicamente muito cansada por tocar a enfermagem, fazia os plantões e atendia clientes nos momentos de folga e de descanso, eu não descansava. Porque eu não parava, fazia essas 2 jornadas. Então, fisicamente, eu já estava muito esgotada. Mentalmente, a enfermagem sugava todas as minhas energias. Então, não sobrava muita energia para as clientes. E aí, eu fazia casamentos. Era cansativo, mas era divertido e dava para cobrar mais caro, né? Então, eu tava lá, será que vou seguir com o casamento? Vamos ver. Aí, peguei uma cliente muito difícil de bebê. Muito mesmo.
O ensaio newborn dela foi ok. Quando eu falo assim, ensaio newborn, você desconstrua da sua mente um ensaio newborn tradicional como se vê hoje, tá? Tá. Era um ensaio newborn que, assim, é só porque ela era recém-nascida. Mas eu fui lá na casa dela e fiz umas fotos dela lá, tentando copiar algo que eu via na internet. Porque eu tô falando de 14 anos atrás. Foi ok, ela me amou, porque eu fiquei muitas horas e horas e horas. Troquei, sei lá, umas 6 vezes de look dela e de composição, tudo lá na casa dela. E essa cliente amou. Depois, o de um mês, ela tinha uns 20 dias. Aí, no de um mês, acho que ela já foi lá no meu estúdio, que era lá no sótão, né, na escadinha. E aí, a bebê, ela é uma bebê muito difícil. Ela era muito chorona. Que hoje, eu sendo mãe, sei que isso é super normal. Bebê de um mês chorar bastante. E como eu não sabia lidar, não sabia posicionar, essa bebê, ela não parava de chorar. E nós ficamos lá 2 horas tentando fazer foto da bebê, e ela chorava muito. Então, a mãe, já esgotada mentalmente, porque com uma bebê de um mês e lá tentando fazer fotos, essa menina não parava de chorar, nenhum de nós sabia o que fazer, porque o pai também estava junto. E a mulher foi ficando muito nervosa. E aí, depois de mais de 2 horas, eu consegui alguns cliques. E, tipo, ninguém aguentava mais. Né? E eu falei que, ok, tinha acabado. Ela ficou muito brava. Como assim acabou? Você me disse, no pacote você me disse que eram 30 fotos. Era alguma coisa assim. Você não tem 30 fotos pra me dar. Mas ela começou a falar gritando. Muito exaltada, sabe? Porque ela tava muito nervosa. Eu me mantive. Graças a Deus, nesses momentos eu consigo... E eu, mesmo de temperamento colérico, eu consigo daí equilibrar a situação. Porque senão ia ser 2 gritando, não ia dar bom, né? Eu consegui me manter. Eu só sei que, no resumo, o marido dela, porque eu fui levar a neném no carro, por causa da escada, ela tomou a neném do meu colo, falou, me dá aqui a minha filha. Um negócio assim, muito louco, muito louco. E aí foi embora. Porque assim, ela queria, porque queria fazer eu remarcar esse ensaio, que eu tinha que fazer de novo esse ensaio, porque esse ensaio não tinha sido suficiente. E aí eu voltei pra casa, minha mãe tava ali embaixo, eu falei, parei. Não vou mais. Não vou mais fotografar bebê. É muito difícil, dá muito trabalho. Casamento dá muito mais dinheiro. E nisso, ela e meu pai iam comigo nos casamentos, eles iam como assistentes. E eu lembro que ela ficou preocupada, porque assim, eles não gostavam muito, era muito cansativo. As festas iam até de madrugada, às vezes meu pai dormia lá no negócio do casamento. E ela, filha, calma, se acalma, porque você tá nervosa agora, respira, depois você pensa com mais calma. Resultado, graças a Deus, a mulher voltou a si, depois me pediu perdão, virou quase melhor amiga, me indicava para todo mundo, me pediu perdão várias vezes depois. Depois teve uma outra gestação, veio fazer foto da bebê comigo, e às vezes ela se lembrava, nossa, Paty, você lembra aquela vez que eu briguei com você? Nossa, que coisa, né, Paty? E aí falou pra mim, olha, sua conduta foi muito boa, parabéns, viu? Porque você se manteve profissional e tal, nananá. Menina, graças a Deus, sabe? Mas, graças a Deus, eu não desisti de fotografar bebês. Porque aí, ao longo da carreira, isso foi passando. Eu continuei fotografando de tudo. Até que eu tinha um faturamento que eu podia escolher abandonar algumas coisas. Porque nisso eu já tinha abandonado a enfermagem. Então, eu tinha um certo medo. Por quê? E o faturamento? Se eu deixar de fazer isso ou aquilo? Mas aí eu consegui. Até que chegou um momento que eu falei assim, não. Vamos pesar o que me faz mais feliz. É estúdio do que eventos. Então, vou parar com os casamentos. E nunca era da noite pro dia. O que eu fazia? Dobrava o preço pra ninguém contratar. Aí, se contratava, ai, putz, não acredito. Mas fechou. Por que fechou? Eu, vixe, mas que doida, né? Então, eu tenho que parar mesmo. Porque se a pessoa vai pagar isso, que eu joguei o dobro do valor, e eu não tô querendo nem que ela pague isso, tô reclamando porque ela me contratou, é porque não é pra eu fazer isso. Porque se for pra eu ir fazer murmurando, é uma coisa que eu não gosto de fazer, eu não acho justo com o cliente. Porque pra ela é o dia mais feliz da vida dela, né? Quem contrata eventos é isso. É um dia muito importante e feliz pra pessoa. Então, eu queria ser uma profissional que estava feliz lá com ela, e nos eventos eu não estava. Aí, realmente, eu parei. Fiquei só com o estúdio, bebês e gestantes. O que acontece? O meu amor por bebês, ele não diminuiu, pelo contrário. Ele foi aumentando, eu fui me aperfeiçoando, eu fui sabendo lidar melhor com eles.
Mesmo antes de eu ser mãe, eu sabia lidar muito mais com os bebês do que as mamães, que assim, de primeira viagem, elas ficam meio perdidas. Não só newborn, mas eles maiorzinhos também. Porque eu fui testando o que dava certo, o que não dava, fui validando algumas coisas que eu ensino hoje como teoria, porque já deu muito certo. E me percebi reclamando quando tinha gestante, por exemplo. Hoje é dia disso, era pesado, sabe? Ensaio de alguma outra coisa, ensaio feminino. Nossa, ensaio. Enquanto que bebê, eu falo, legal. Newborn, porque newborn é bebê, né? Vixe, newborn. Opa, peraí. Não. O que nós vamos fazer, então? Aos poucos, eu falei, não pode ser agora, né? De repente não faço isso. Você não é fotógrafa de bebês? Como você não fotografa newborn? Até que eu criei coragem. E quando foi a coragem? Quando eu virei mãe. Eu falei, peraí, agora eu tenho uma prioridade na minha vida, que não é a minha carreira. E isso me ajudou muito a filtrar o que eu realmente amava. Foi, peraí, não tá cabendo na minha vida tudo isso que eu faço. Porque nisso, o ensino já estava ganhando dos clientes, né? Tipo, eu já estava muito mais voltada para o ensino do que para os clientes. Quando ela nasceu. Não muito mais, mas um pouco a mais do que com clientes. E aí, quando ela nasceu, eu falei, poxa, não vai caber tudo isso na minha vida. Atender tudo isso que eu atendo e ainda não parar com os cursos, né? Só que os cursos eram presenciais. Eu falei, não, agora é a hora. Teve pandemia, ela nasceu bem no auge da pandemia. Teve pandemia e agora eu tenho ela. Então, peraí, vamos ver. Tudo que me faz sentir peso antes de eu fotografar, eu vou parar. E agora é sem vergonha mesmo de falar, não faço. Não faço mesmo, não tô fazendo. Eu faço de vez em quando eu quero, quando eu preciso, ou quando é alguém da família. Tipo, minha cunhada engravidou, claro que eu vou fazer foto dela de gestante, né? Mas na hora que eu puder, no dia que eu puder, e vai ser pra criar conteúdo, ok? Entende? Então, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. E aí, realmente, eu parei e fiquei só com o bebê, porque realmente é o que eu falar, vem cá. Que esse aqui eu domino, não importa se ele chorar, não importa o que acontecer, eu sou feliz com ele do jeito que ele tiver, mesmo ele chorando. Com todos os outros nichos, olha, sinto muito, tem muito profissional bom por aí, eu não preciso atender tudo. Não sou dessas que defende, já defendi, já falei que o ideal é você atender um nicho e ser muito bom naquilo. E eu tô vendo que hoje em dia tem muito profissional rebatendo isso, né? Falando, não tem nada a ver, você pode fazer de tudo. Eu acredito que você pode fazer de tudo. Eu fazia de tudo, mas tudo que te faz feliz. Porque essa é a questão. É você atender de tudo e algumas dessas coisas, ou a maioria delas, te fazer muito infeliz. Você atender com peso nas costas, muitas vezes com raiva, mas tentando disfarçar que tá tudo bem pra você fazer aquilo. E aí, o resultado vai ser bom? Pode até ser que o resultado técnico, profissional, tá legal. Só que na sua mente, entendeu? Isso vai pesando tanto que vai te adoecendo, porque você não tem coragem de falar um não, de parar de fazer aquilo, até que você se vê pensando em fazer outra coisa na vida, ao invés de fotografia. E eu tava num processo desse há muito pouco tempo. Porque eu tava num esgotamento mental tão grande, porque ser criadora de conteúdo é extremamente esgotante. É verdade. O pessoal acha que é fácil, né? Muito mais esgotante do que você atender cliente. Por mais loucas que às vezes algumas clientes sejam. E aí eu me vi com inveja de uma amiga que cancelou o Instagram dela. Amiga que não tem nada a ver com a fotografia. Ela tem um Insta pessoal, ela falou, parei com o Instagram. Isso não tava fazendo bem pra mim. Ai, que inveja. Eu queria poder sumir do Instagram. Aí eu, nossa, Patrícia, tá feia a coisa. Aí comecei a sentir inveja de um casal que abandonou esse negócio de criar conteúdo pra fotografia e vender curso, investiu numa outra coisa, tá super bem da vida, investindo em outra coisa. Nossa, que inveja. O que será que eu poderia investir? O que eu poderia fazer para daí parar de fazer isso? Meu Deus do céu. E aí teve uma outra situação. Uma amiga também. Muito tempo que a gente não se falava, ela é muito conhecida, não vou falar o nome dela. Amiga, tal, a gente conversando, por você anda, o que você tá fazendo? Tudo mais te vendo no Instagram. Não saí do Instagram. De vez em quando eu posto alguma coisa, mas ainda tô sim trabalhando com fotografia, ainda tô dando consultoria e mentoria, mas só para quem vem me procurar. A pessoa vem, me procura, eu quero aprender com você, eu vou lá e ensino. Mas eu não fico divulgando, não. Meu Deus, que inveja! Que inveja! Aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada? Eu amo fazer isso. Por que eu tô assim nesse esgotamento mental querendo parar? Se eu tô querendo parar é porque tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a analisar. Eu falei, o que me estressa? O que tá me estressando? E eu fui fazendo uma lista. Porque quando a gente começa a crescer como criador de conteúdo, com infoprodutos, você precisa aumentar a equipe.
a equipe vai aumentando, a demanda vai aumentando. Quanto mais você quer escalar, mais serviço você tem, mais equipe você tem. E aí eu cheguei à conclusão que o problema era esse. Eu falei, não, então, espera aí. Não, vamos voltar às raízes. Não, eu aceito ter uma vida simples. Porque assim, eu gosto de ganhar bem, e aí eu sei gastar bem. Mas eu sei gastar pouco para ganhar pouco. Eu sei viver com o que eu tiver que viver, se for para ser feliz. Porque eu me vi assim, querendo e querendo e querendo. E vendo mais, eu quero mais. Não, mas isso não vai dar bom no final. É viciante, né? É viciante. Eu tô percebendo que, assim, o que eu quero não tá condizendo com o estado de espírito que eu tô nesse momento. Isso não tá dando um bom resultado na minha mente. E eu não quero isso pra mim. E aí eu parei. Pisei no freio, falei, não, peraí. Pisei no freio pra respirar e pra pensar. E aí eu pensei em todos os processos que estavam acontecendo na minha carreira. E o que daquilo estava me deixando muito infeliz, me deixando estressada, né? E aí, com isso, infelizmente, parte da equipe saiu, né? Já estavam sentindo, porque eu já estava dando sinais de que eu estava de saco cheio daquela demanda gigantesca. Então, não foi uma surpresa, sabe? Para ninguém. E eu fiquei me sentindo muito leve, muito, mas muito leve. Eu falei, eu amo fazer isso. A resposta não era eu mudar de profissão e fazer outra coisa da vida, sumir do Instagram. A resposta era adequar a forma como eu estava fazendo, entendeu? Porque eu quero que seja leve, se for para ganhar menos, mas que me traga muito mais prazer, eu prefiro. Né? Porque eu quero ter prazer, eu quero ser feliz. Eu quero ter tempo de qualidade com a minha filha, com a minha família e ser feliz, mesmo que para isso eu tenha que ganhar menos. É só gastar menos, é fácil. É fácil. Muito bom. A gente tem 2 fãs aqui que mandaram mensagem para você. 2 alunas, a Kênia e a Ilana. E a Ilana sempre fala muito de você. Ela fala que a fotografia dela, ela tem um estúdio hoje em dia, e a fotografia dela mudou muito, evoluiu muito depois que ela fez seu curso. Ah, que legal. Muito legal, né? É muito bom. É muito bom. Você é referência quando o assunto é iluminação. Qual foi o processo que você trabalhou para desenvolver essa habilidade? É legal, amo falar sobre isso, porque para mim tudo se resume à luz na fotografia. Quando me mostram uma fotografia pedindo a minha opinião, né, ou quando eu vou admirar, é a luz que eu admiro. E se não tem luz, daí eu não admiro. Assim, se não tem uma luz bem trabalhada, e é uma coisa minha, né? Pode ser não, né? Eu acho até que é meio errado, porque existem muitas fotografias artísticas em que, tipo, não tem luz, né? Não tinha luz, e o artista, ele fez de propósito aquilo ali, que era para não ter luz. Só que eu consigo diferenciar uma foto artística em que ele trabalhou daquela forma, propositadamente, para que tivesse luz só num certo lugar, e aí você consegue fazer uma leitura daquela imagem, ou se porque realmente ele só pensa na parte poética da fotografia e que dane-se a luz, sabe? Aí eu não gosto. Mesmo que seja artístico, mesmo que seja de famoso, entendeu? Porque eu acho que a luz, ela tem que ser bem trabalhada. E aí, eu comecei na fotografia em 2010. Nas minhas férias da enfermagem, eu viajei 2 vezes para Curitiba para estudar iluminação com o Brasílio Ville. É um fotógrafo muito famoso, que inclusive ele que fazia as fotos da Maco. O catálogo da Maco, das fotos de estúdio, era ele que fazia. Muito famoso, e eu estudei com ele. Fiz 2 ou 3 cursos com ele. E sempre viajava. Era férias, eu marcava alguma viagem, porque nunca tinha lá perto de mim algum curso, né? Então, eu sempre ia atrás, eu estava sempre atenta. E aí, foi depois de estudar iluminação com ele, que eu realmente entendi. Não foi ali, pá, na hora... Nossa, foi simples, porque ele não ensina como eu. E eu até falei pra ele outro dia, a gente virou amigos, e quando a gente se encontra em congresso, eu falei, ô Brasílio, eu não faço elas tentarem entender o processo. Eu vou e falo, ó, você faz isso e isso que dá nisso. Já faz 1 mais 1 que vai dar 2. Só copia, segue a pro. Copia a fórmula que dá certo, né?
Ele leva você a pensar no processo, entendeu? E tal. O que é ótimo, porque aí você vai realmente entender o negócio, vai estar lá no âmago do seu ser que você entendeu a iluminação, né? Só que grande parte não entende. E aí saí do curso, encontrei uma que fez... A gente se conheceu no curso dele. Depois a gente se reencontrou num curso de newborn. E aí, num momento lá de bate-papo entre o grupo, ela quis falar mal do curso dele. Aí eu não entendi nada do que ele falou. Nada. E eu achei um absurdo ele falar que podia jogar fora a tampinha da lente. Nossa, ele falou isso? Eu nem escutei ele falou. Falou? Eu achei um absurdo, falou que era pra jogar fora a tampinha da lente. Nossa, eu nem ouvi isso, não. Falei, menina, mas minha vida transformou depois do curso dele. Eu não entendi nada do que ele falou. Só que era pra jogar fora. Eu achei um absurdo jogar fora a tampinha da lente. Depois de um tempo, eu encontrei ele. Eu falei pra ele sobre isso. Ele falou isso. Ele deu risada. Falou, eu falei. Eu falei, porque pra quem fica como? Mas ele falou de uma forma, ele não quis dizer, olha, como um aprendizado, jogue fora a tampinha. Foi um momento de desabafo de alguém que foi querer fotografar com a tampinha na lente. E ele catou e falou assim, se só vai fotografar no estúdio, joga fora a tampinha dessa lente, sabe alguma coisa assim? Uhum. Mas resumindo, era um curso para se pensar. Então, não foi assim, eu não saí de lá, comprei esse equipamento e esse que ele indicou, e aí consegui já fazer essa foto. Não, porque ele te deixava pensar. Então, pense, que equipamento você acha de iluminação que vai te atender melhor? Lá fui eu pensar, né? Comprei errado várias coisas, e é uma das coisas que eu amo falar nos meus eventos e falar para os meus alunos, não compre antes de estudar. Não compre antes de ser guiado. Né? Fala assim, não, compra esse e esse, porque daí você vai conseguir fazer essa foto. Não, eu fui tentando. Fui testando, tudo da Maco. Não, porque se é Maco que ele usa, e eu comprar Maco, a minha foto vai ficar igual a dele, mas não ficava, né? Comprava o Maco, pagava mais caro, mas não ficava, porque eu não fazia ideia de como usar. Então, logo que eu saí de lá, eu comprei um softbox grandão, mas no meu estúdio pequenininho, com uma tocha extremamente de alta intensidade, para um estúdio pequenininho, mas eu não fazia ideia, porque eu não fazia ideia do que era número guia, e paguei super caro, é uma tocha super lenta, que para bebê não rola. Porque cadê a tocha não funciona? Demora 3 segundos pra funcionar. E o bebê lá rindo pra você. E cadê o que você tá tirando foto do bebê? Queria morrer, né? Comprei errado. Gastei uma nota com equipamentos comprando errado. Mas foi depois do curso dele que eu fui testando, eu fui entendendo, eu fui experimentando as coisas e foram fazendo mais sentido pra mim sobre a iluminação. Então foi a partir de 2014 que daí a minha iluminação era mais próxima do que ela é hoje. Porque aí eu fui entendendo, e daí, depois do curso dele, como a minha mente se abriu, eu comecei a ficar atenta com o meu olhar. Então, quando eu via uma fotografia, eu tentava entender como ela tinha sido feita, como tinha sido feita a iluminação dela. E foi isso uma das principais coisas que eu aprendi no curso dele. Ela tá assim assada, ela tá suave, ou ela tá dura, tá concentrada ou não. Onde tem luz e onde tem sombra. Então, da onde tá vindo a luz? A sombra mostra da onde tá vindo a luz. Então, peraí, eu tô sabendo o caminho que tá fazendo aqui. E aí, com isso, eu fui testando, fui praticando, fui fazendo mais workshops. Workshop com Adriano Gonçalves, de fotografia externa com flash. Comprei toda a parafernália de flashes da Maco, de bateria, a bateria, para eu poder fazer também minhas gestantes em externa no pôr do sol com flash. Arrasei, assim, fiz por alguns anos, eu fiz esse estilo de fotografia. Só que não era muito o meu estilo. Então, fiquei lá com aquele negócio, aquela geringonça parada, porque não dá para vender, porque a bateria para de funcionar. Como que você vai vender um negócio que já não funciona mais direito? Então, foram, assim, muitos anos gastando muito com equipamento, que não me serviu de muita coisa, investindo errado. E é isso que eu falo para quem faz os meus eventos, que ainda não é meu aluno, para de comprar antes de saber o que é para comprar. Eu tô te passando o caminho, eu fiz errado, não faça como eu. Eu tô com um monte, eu falei, você quer comprar? Eu tenho aí, a minha Maco tá aí. Porque eu não tenho coragem de vender, ainda tem essa ainda. Porque eu vou vender pra quem? Se o meu público é fotógrafo de bebê. Aí não vai servir pra você? Tô com ela aí parada. Eu casei pra sempre com ela pra não usar. Melhor investir em curso do que investir em equipamento. É conhecimento, exatamente. Galera começa uns cursos, eu dou aula de fotografia básica. Às vezes chega uma pessoa com uma full frame top de linha e ela não sabe nem ligar a câmera. Não, põe no modo automático, porque não faz ideia do que fazer no modo manual. Porque coloca na cabeça que se tiver uma full frame, aí vai sair um fotão.
Cara, e aí foi por isso que a gente usou isso meio que até como slogan da nossa escola de fotografia e o César. Porque quando me surgiu o nome Full Family, falei, cara, por causa da full frame. E aí nós dois na cal, assim, você não precisa de uma full frame, você precisa do full family. Porque você precisa aprender primeiro. Porque você vai fazer um arraso com a sua câmera de entrada cropada e a lente do kit. Muito mais do que se você tivesse com uma full frame, se você souber iluminar. Se você souber técnicas de fotografia, né? Nitidez é técnica, não é Photoshop. E não adianta nada você ter uma full frame, se você não souber o que fazer com ela. Não souber como fazer essa fotografia linda, maravilhosa, como você vai fazer isso? Com conhecimento das técnicas e com a iluminação. Então, é isso que você precisa aprender. E aí, depois, quando der, você faz um upgrade. Porque o que é melhor na full frame, nessas câmeras melhores, quando você faz um upgrade de câmera? É praticidade, né? É porque ela vai ter alguns atalhos que vai te facilitar a vida, mas em ganho de qualidade da imagem mesmo, é muito pouco. É muito pouco. É pouco perceptível. Às vezes um pouquinho do ângulo, né? Se a pessoa trabalha num estúdio mais apertadinho, a full frame vai te dar um ângulo de visão. Só que aí, talvez uma lente, que vai ser mais barato que uma full frame, já resolva isso, entendeu? Então, assim, porque a resposta não é a full frame. E eu falo isso porque eu tive uma época que eu tinha isso na minha mente. Que eu ainda não tinha chegado na foto dos meus sonhos, porque eu ainda não tinha uma full frame. Isso é normal, a gente escuta muito. Ai. Mas é bom que você já fala para os seus alunos, né? Se ele for esperto para ouvir, né? Porque tem uns que ouvem, mas não acreditam. Fala, não, eu já quero comprar. Antes de, tipo assim, ó, e os que entram no curso, mesmo eu tendo falado já antes, né, no evento gratuito, falo sobre essa importância de não gastar errado com equipamentos, de primeiro conhecer. Entra no curso. E antes de ir lá assistir a aula, já corre lá no grupo falar com a galera. Gente, eu tô vendo essa câmera tal e essa tal aqui, eu tô vendo essa luz, esse softbox, o que vocês acham? Aí, tipo, a minha equipe já é treinada a responder, assistiu a aula? Então, vai lá e assiste a aula. Inclusive, lá tem uma lista dos equipamentos, que daí a Paty indica, né? É aquela ansiedade de comprar e começar a fazer um negócio sem antes aprender. Verdade. Aí depois compra e aí fala, meu Deus. Por que eu comprei? Não, a maioria. Você é referência, né? E você já formou mais de 2.000 alunos. Que diferença você percebe entre os fotógrafos que prosperam e os que desistem? Resiliência. O que acontece que eu já percebi entre os meus alunos? Alguns, só por transformarem a foto deles, a carreira muda completamente. Na mesma rapidez em que a foto dele mudou, porque muitos alunos, quando eles entram e já começam a assistir e a aplicar, cara, elas me mandam foto assim, que tá chorando, mensagem. Eu tô até chorando aqui, tô emocionada, porque eu não acredito que eu fiz essa foto. Porque assiste as aulas de iluminação, e como eu te disse, eu falo, é assim, você faz isso e isso que vai dar certo, dá, beleza, e dá mesmo. E é rápido e é fácil de entender. E já consegue essa transformação tão rápida nas fotos, primeiro vem a realização pessoal. De, enquanto artistas, né, conseguir ter feito um bom trabalho e se orgulhar dele. Beleza. Só que depois disso tem a parte do negócio, né? Mas e aí? Mas do que resolveu você ter uma foto mais bonita? Isso te trouxe mais clientes? Isso deu um up na sua carreira? Para algumas, isso acontece automaticamente. Então, a foto mudou drasticamente, cara, a procura aumenta demais, elas aumentam bastante o preço, mesmo assim continuam com muita procura, consegue sair da CLT. Teve uma que há poucos dias me mandou um depoimento, que eu tô guardando ainda para o momento certo, porque os depoimentos muito bons você guarda para um momento estratégico, né? Que ela faz hoje na fotografia o que ela não fazia na CLT, e que ela nunca imaginou que em um ano ter entrado na fotografia, ter começado já meu curso, que em um ano ela ia estar vivendo isso. Sabe esse negócio, aqueles depoimentos que você até chora quando você lê? Mas com outras, minha foto tá legal, mas continuo sem procura de clientes. O que eu faço? Mas aí eu vou ver o Instagram da pessoa. Tá abandonado. Umas não precisam se dedicar tanto
Isso acontece meio que naturalmente. Eu não sei explicar se é o local, se é a região, se é o jeito da pessoa. Mas com outras, isso não vai acontecer automaticamente. Você vai precisar arregaçar as mangas e se colocar no mercado. Mas se colocar para valer, estudando aquilo ali. Estudando o quê? Instagram. E tem lá no curso, eu ensino elas. Eu ensino os meus alunos, tem um módulo inteiro de marketing e vendas. E eu explico o quanto que precisa se dedicar. Porque precisa. Infelizmente, não tem como mais você ser só o fotógrafo que tira a foto e edita. Você faz parte do seu processo fazer stories e caprichar no feed. E fazer reels, fazer vídeos. Não dá mais para ser só uma vitrine de imagens do seu trabalho lá no Instagram. Senão você não vai conseguir aumentar seguidores. Seguidores são leads. E aí você não vai conseguir. Quanto menos leads você tem, menos clientes você vai ter. E aí vem a parte difícil. E eu entendo muito isso, porque eu estava até querendo abandonar o Instagram, né? Porque é uma dor minha. Mas precisa, né? Enquanto eu decidi que para minha vida eu quero trabalhar com isso, eu entendo que o Instagram é necessário. Que as redes sociais, como eu vou mostrar e o que eu vou mostrar, de forma estratégica e intencional, faz parte do meu trabalho. Ele tem que estar lá no meu cronograma diário, nas minhas atividades. E eu falo isso para eles. Vocês também precisam. Senão, não vai vir. E às vezes tenta lá, algumas vezes, deu um pingo de visualização. Aí eu fiz o que você falou, mas não vai ser da noite pro dia. Porque, de repente, agora eu comecei a postar vídeo, então agora vai bombar? Não. É um trabalho ali, que você vai ter que fazer com constância, com resiliência, porque vai acontecer, né? Agora, infelizmente, tem os que fazem muitos e muitos cursos, não conseguem evoluir a fotografia, mesmo você tá lá ensinando, faz 1 mais 1 vai dar 2. A pessoa soma lá 1 mais 1, dá meio. Eu não sei o que acontece. Cada um tem um processo, né? Isso, cada um tem um processo. E às vezes é porque a pessoa, ela não conseguiu ainda se analisar, sabe? Analisar a vida dela, que talvez a fotografia não seja o que transforma ela, o que faz ela realmente feliz, o que ela realmente queira, né? Só que eu não vou falar isso para a pessoa. Eu tô lá para incentivar ela e para ensinar. Não, eu tô te ensinando, né? O caminho eu vou te ensinar. Então, o caminho das pedras é esse aqui. Faça isso daqui. Só que a maioria não faz. Faz uma parte do processo, sabe? Os que não têm esse sucesso muito automático, faz só uma parte do processo, elas reclamam, tipo assim, não reclamam, elas choram lá, olha, não tô conseguindo, eu não tô conseguindo. Vamos conversar. Como que tá? Vi seu Instagram. É que eu não tenho tempo, porque eu tô com criança pequena e eu não tenho tempo nenhum de... Meu amor, então vive a etapa da sua vida. Você tá nessa fase agora, se você ficar se cobrando, se pilhando de que você tem que arrasar no Instagram para crescer muitos clientes, não tem como. Se arrasar no Instagram, cuidando direito do seu bebê. São fases da vida, entende? Aí, por isso que assim, cada caso você tem que conversar e estudar. Mas de todos eles, que a Paty, olha, não tô conseguindo mais clientes. Eu vou ver o Instagram, tá abandonado. Ou não assistiu nenhuma das aulas que tinha lá dentro, ou assistiu, mas falou, outro dia eu faço. E lá ficou. E aí ficou. Sabe? Aí não adianta. Porque, assim, é trabalhoso. Ninguém disse que ia ser fácil. Verdade. Ninguém disse que chegar ao sucesso ia ser assim, ia ser facinho, ia ser moleza. Não é fácil. E agora tem uma facilidade que o Instagram fez uma parceria com a Google e as postagens, principalmente as de vídeo, aparecem na pesquisa do Google. Não sei se você já reparou. Mas se você for pesquisar fotografia Paty Balbino, aparece o seu Instagram lá e embaixo alguns vídeos de destaque. Então, o Instagram já aparecia, mas eu não tinha notado que agora tá aparecendo os vídeos também. Aparecem os vídeos também. Então, mesmo que a pessoa não te siga, não te conheça, né? No seu caso é mais difícil, mas mesmo que não conheça o trabalho de uma fotógrafa, se ela souber usar as palavras-chave, né? De fotografia, sei lá, fotografia de bebês, Rio de Janeiro. É possível que ela apareça na pesquisa do Google, mesmo para quem não tem aquela rede social ou para quem não siga ela e encontre. Então, já facilita também.
Você não A pessoa precisa fazer, né? precisa fazer. Exatamente o que você falou. Sem isso não vai rolar, né? Tem que ter uma... Não cai do céu. Exato, exatamente. Inclusive teve uma campanha que eu fiz sobre isso, que foi no Natal do ano retrasado, eu acho, sobre não cair cliente do céu, e teve um vídeo que eu gravei, eu estava muito empenhada nos vídeos nessa época aí, nos criativos de vídeo, e eu fiz um desse, a minha menininha, eu acho que ela não tinha nem 4 aninhos nessa época, e eu pedi para ela subir na escada, ela ficou lá em cima, com um monte de papeizinhos na mão, e eu deitada no sofá embaixo da escada, a hora que eu falei já, ela jogou, porque eu tava deitada, assim, tipo, relaxando, e ela jogou aquele monte de papelzinho, e eu comemorei, que, tipo, eram os clientes, porque daí na legenda eu coloquei, né, aparecia, assim, que eram clientes caindo. O cliente não vai cair do céu, os clientes não vão cair do céu. Você precisa se mover para para conquistar esses clientes, porque eles não vão cair do céu. Verdade. O que mudou no mercado de newborn ou no mercado de bebês nos últimos anos que todo fotógrafo precisa saber? Ai, vamos pensar, que pergunta difícil. O que mudou? Bom, a primeira coisa é que a concorrência está muito maior, né? Dos últimos anos para cá, o que aconteceu? Na pandemia, muita gente estudou online e quis fazer outras coisas e quis investir num empreendimento. E a maioria das mães, das mulheres que se tornam mães e trabalham fora, elas querem procurar algo que elas possam fazer junto com o bebê delas. Então, eu tenho muitas e muitas e muitas alunas assim, que, olha, estou pensando em ser fotógrafa, porque daí eu quero trabalhar com meu bebê. Que, inclusive, uso o bebê para ser modelo, né, tal. Então, a concorrência aumentou. A qualidade, o que acontece? Daí, a concorrência aumentou, tá? Você fica com essa informação que é uma informação ruim. Só que ainda a maioria das pessoas entra na fotografia sem estudar. Então, compra uma câmera que é de fácil acesso e começa a tirar foto, começa a testar com o bebê dela, vai pegando, como eu fiz, como a grande maioria faz, né? Só que aí que tá, que eu fico cutucando e batendo nessa tecla, é que tá o diferencial. Tem muito concorrente, tá, mas para de olhar para o concorrente. Né? O que mudou? Agora tem muito mais concorrente, mas para de olhar tanto para o concorrente, né? Porque senão você vai sempre se amedrontar. E para de comparar tanto, nem com o melhor, nem com o pior. Porque a comparação, ela só traz negatividade pra gente. Ou você se compara com um melhor e você se sente um lixo, você fica super desanimado, você quer até desistir daquele seu projeto. Ou você se compara com um pior e você fica arrogante, você se acha tal, porque você sim, e isso não é bom também, de forma alguma. Então, eu sempre foco muito quando eu vou falar com fotógrafos sobre isso, sobre não se comparar. Porque aí a concorrência vai deixar de ser seu inimigo, vai deixar de ser o bicho de 7 cabeças na sua vida, sabe? O bicho papão que te atormenta à noite. Inclusive para construção de preço. E eu não sou expert nisso, não sou especialista nisso, nunca estudei profissionalmente para falar sobre isso com autoridade. Acontece que comigo isso deu muito certo. De eu não fazer pesquisa entre os meus concorrentes para saber o preço deles. Porque se eu tivesse feito, eu não teria conseguido subir o meu preço como eu subi. Porque eu com certeza ia ficar com medo. Falar, não, eu não posso subir o meu preço nesse tanto que eu tô querendo, porque aí não vão fechar comigo. Porque se tem a fulana, ciclana, que tem um trabalho legal também e cobra bem mais baixo, eles não vão pagar. Você coloca a barreira para você mesmo, né? Sem nem precisar de ninguém. É a gente mesmo. Mas como eu não fui atrás, eu morria de medo desse negócio de inventar e-mail fake para mandar e-mail. Eu sempre fui muito medrosa para esse tipo de coisa, sabe? Sabe aquela pessoa que quer ser muito certinha? Inclusive, hoje, paguei 2 vezes o estacionamento do aeroporto porque eu fui entrar na primeira rua achando que tinha vaga e não tinha como voltar. Porque a placa era contramão para eu voltar dentro do estacionamento. Acontece que aí não tinha como você voltar para procurar outras vagas, só podia sair. Eu saí, entrei de novo, eu paguei 2 vezes. Caraca.
Aí quando eu saí, eu falei pro moço, será que vai cobrar 2 vezes? Ele falou, vai, moço, eu vi que você saiu e você entrou de novo, eu não entendi. Eu falei, moço, mas como faz? Porque não tinha vaga aqui, eu tinha que voltar lá pra trás. E na placa ali diz que é contramão. Não, mas não tem problema, o pessoal vai voltando aqui devagarzinho, ó, vai dando ré devagarzinho e volta pra lá pra procurar vaga. E eu não voltei, porque na placa dizia que era contramão, entendeu? Não, ele vai me dar bronca se ele ver eu voltando aqui. Saí, paguei 2 vezes. Então, você acha que eu ia mandar e-mail fake pros concorrentes? Isso é coisa de paulista, porque aqui no Rio o povo não quer nem saber. Eles dão a ré pra fazer qualquer coisa. Menina! Não, isso não é coisa de paulista, não. Você já foi na Grande São Paulo? Não, fui só na capital. Não, então, na capital. Aquilo é uma loucura. Não, eu quase infarto naquele trânsito lá. Não, eu sou do mas- interior. Mas lá o povo é certinho. Até porque se passa aquele carrinho lá, né, que eu acho maneiríssimo aquele carro com várias câmeras. Se você estacionar no lugar lá e a tua placa não é daquele dia, ele te multa. Ah, não é? Lá a multa rola fácil. É, E no aqui. interior também. Então, eu não fui pesquisar. Então, por conta disso, eu não fazia ideia de quanto os meus concorrentes estavam cobrando. Eu falei, eu não quero saber. Eu quero saber quanto eu quero ganhar. E eu vou validar isso. Vamos ver se eu tô valendo isso mesmo, né? Então, eu fui subindo gradativamente. Tinha meses que eu subia o dobro, tinha meses que eu subia só um pouco. Anos. Tinha anos que eu subia o dobro, tinha anos que eu subia só um pouco. E fui validando. Ok, validei, o meu preço é esse e pronto, não quero saber até hoje. Não sei quantos meus concorrentes cobram. Então, o que mudou foi que a concorrência aumentou. Mas o despreparo continua igual. Já sempre foi antigamente. Então, se destaca quem, além de estudar, se dedica. Porque não é fácil para ninguém. Só que aí depende, o que diferencia é a garra que cada um tem para fazer isso dar certo. E não é fácil, não é fácil. É muito estudo e além de estudar, você tem que atender. Porque aí, né, como você faz? Ah, vou só estudar sem ganhar dinheiro para isso. E aí? Você tem que fazer as duas coisas. Uhum. E ir testando e praticando. Mas é o caminho. Muito bom. O que eu mais recebo é mensagem de pessoas que... Então, eu faço muito retrato para marca pessoal, corporativo. Corporativo. E aí muita gente manda mensagem. Ana, tem como você compartilhar a sua proposta? Porque eu recebi um pedido aqui, eu não sei quanto cobrar. Aí eu falei, posso até compartilhar, só que preço é preço. E depende muito da sua realidade. Eu não sei se para você isso vai ser pouco ou vai ser muito. Não sei quanto que você gasta para você fazer o seu trabalho, né? Seria legal. Vou passar, mas seria legal você pensar numa precificação, né? Porque precificação é planilha, né? Existe uma conta matemática em que você vai somar os gastos fixos, os variáveis, o lucro que você quer ganhar, existe uma fórmula e vai chegar no preço no final. Exatamente. E aí você vai saber quantos você precisa atender no mês para você chegar no faturamento que você quer para ter uma empresa saudável, né? Um negócio saudável no final. Exatamente. O que acontece, eu acho também, que é porque muita gente começa na fotografia, como você falou, de uma forma sem estudo, sem preparo, e também não tem preparo para essa parte, principalmente para essa parte. A maioria, né, dos fotógrafos. E eu não posso falar nada, porque assim como a maioria, eu também comecei assim. Comecei e fui, até mesmo quando eu larguei na enfermagem. Falei, não, vou dar um passo de fé aqui, os clientes vão continuar crescendo, e foram crescendo, mas sem estrutura alguma administrativa, sabe? Não faz muito tempo que aí eu realmente me estruturei, e aí eu sei o que é preciso fazer, eu tenho controle dos números, eu divido o que é da empresa e o que é pessoal, eu pago o meu prolabore, mas por muitos anos não. Por muitos anos o dinheiro que entrava, gastava, não sabia dizer o faturamento, de fato, sabe? E a maioria dos fotógrafos, por quê? Porque a gente tem um quê de artista, né? A gente tem a arte nas veias, porque a fotografia a gente se importa muito mais com a arte disso do que da parte administrativa, que é o negócio. E para isso a gente não liga muito, a gente nem gosta muito de ouvir, não quer muito aprender sobre isso. Só que chega uma hora que ou você aprende ou você nunca vai ver o dinheiro, a cor do dinheiro, né? Fala, poxa, eu ganho tanto mais. Tem aluna minha que fala, olha, entrou muito, mas eu não vejo. Por quê? Não para de comprar props, não para de investir. Fiz um cenário,
gigantesco, maravilhoso, super caro. Mas quantos ensaios você vendeu desse cenário? Realmente, quanto você lucrou com esse cenário? Tá valendo a pena você montar um cenário nesse preço, sabe? Você lucrou ou você pagou pra trabalhar, né? Uhum. Isso é muito legal de falar. Até porque eu acho que muita gente desiste da fotografia depois de um tempo por causa disso. Porque não vê o dinheiro. Exatamente. E acha que não vale a pena. Porque e não às vezes fez as são continhas. Que só a arte, né? Que só aprender a fazer foto e fazer arte, mas não quis fazer a parte séria, que era o negócio. É chato. Mas se você quer ganhar dinheiro e saber se isso tá te dando dinheiro, precisa. Verdade. Até para se manter. Você é patrocinada da Dream Books, certo? Uhum. No seu trabalho, o que você acredita que seja uma parceria estratégica? No meu trabalho hoje, porque o meu trabalho hoje, ele é 100% de infoproduto e criação de conteúdo. Eu não atendo mais cliente final. A minha última cliente, eu atendi, eu acho que tá beirando 1 ano já, que eu finalizei com a minha última cliente. Então, hoje em dia, para o meu trabalho como infoprodutora e criadora de conteúdo, uma parceria de sucesso ao meu ver, né, para minha demanda e para o que o meu emocional aguenta abraçar, é algo que seja bom para os 2 lados. Algo que não exija mais de mim do que eu posso dar, mas que dê algum resultado também, tanto para esse parceiro quanto para mim. Então, no meu caso, a maior parte das minhas parcerias é em que eu vou ganhar coisas para eu usar, para fotografar. Então, isso para mim é maravilhoso. Você não gastar com o cenário, você não investir, não tirar do seu bolso para comprar uma roupinha, para comprar um prop, né, para comprar um fundo. Só que eu tenho que entregar. E como hoje eu trabalho 100% com o trabalho digital, nem sempre eu consigo fotografar. Na verdade, tem semanas que eu não consigo fazer nenhum ensaio, que eu fico a semana toda no computador, estruturando alguma campanha ou fazendo aula ao vivo com alunos, enfim, porque a gente sabe, às vezes é muito mais lá no computador, nos bastidores, do que o que realmente está aparecendo lá, né? Verdade. Do que a gente faz de fato. Então, tem semanas que eu passo a semana inteira sem fotografar. Então, para mim, uma parceria estratégica para eu, Paty, fotógrafa, né? Fotógrafa de bebês, que agora sou infoprodutora. É eu conseguir coisas lindas, de qualidade, que eu sempre sonhei, que anos atrás, se me contassem, quando eu não tinha dinheiro para comprar um prop, que olha, você vai ganhar esse prop no futuro, você não vai ter que pagar por ele. Eu ia falar, mentira, né, que isso vai acontecer. Só que, em contrapartida, eu tenho que dar um retorno para ele, que é realmente ter valido a pena para ele eu ter usado aquele produto dele, tá? Então, a estratégia é assim, né? A minha equipe antes falava assim, mas vamos começar a cobrar. Se alguém quiser aparecer nos seus eventos, né, comece a cobrar para essa pessoa aparecer. Eu falei, olha, infelizmente no meio da fotografia não é assim que funciona. No meio da fotografia é diferente, né, as parcerias. Porque se falar de dinheiro, acabou, né? Para todos os lados, na verdade. Porque é difícil. É uma profissão, não é fácil vou ganhar muito dinheiro sendo fotógrafo comercial, por exemplo, né? Não é uma coisa fácil. Então, tudo que envolve dinheiro, você vai ter que pagar. Não, então deixa quieto. Então, eu não quero. Então, para mim, assim é saudável, sabe? Os 2 lados ganham, só que eu só não posso... Eu aviso antes, inclusive, das minhas parcerias. Eu falo, olha, mas tem uma questão. O tempo. Eu tenho um tempo. Não é que assim que chegar a mercadoria aqui, eu já vou conseguir fazer um unboxing, porque aí você tem que fazer o vídeo de unboxing, e aí depois já marcar um ensaio correndo para poder usar aquilo, para preparar Reels, Stories e os resultados ali. Às vezes eu vou demorar umas 2 semanas ou até mais para te entregar isso. Então, você topa? Então, beleza. Então, vamos entrar nessa parceria. Eu gosto de ser clara, assim, porque
às vezes eu demoro mesmo pra valer. Uhum. Se eu tô em campanha de lançamento, às vezes eu fico o mês inteiro sem fotografar. Já aconteceu. Fora que você é palestrante, né? Você tá em vários E congressos. quando você sai em viagem, mesmo que é bate e volta, que nem eu vou fazer, que nem eu tô chegando hoje e vou embora amanhã. Ainda assim, são 2 dias inteiros da minha agenda pra vir pra cá, né? Em que eu não vou conseguir produzir. Então, aí, depois disso, vão ser 2 dias que eu vou ter que ir encaixando lá pra frente pra repor essa demanda que eu não dei conta lá, né? Uhum. Então, enquanto mais você vai, esse ano tá sendo o 5º congresso que eu venho. Aí, outubro vai ser o último, vai ser o 6º. Aí, eu falei, nossa, 6, são 12 meses, né? A cada 2 meses eu estive num congresso esse ano. Outubro você vai estar onde? Em Recife Image. Ah, legal. E É eu- famoso esse congresso, né? e eu tô com saudade, porque vai ser a 3ª vez que eu vou no Recife Image. E eu amo demais, aquele povo, ele é um calor, sabe? Eles te recebem com um amor tão grande, e eu tava com muita saudade deles, então vai ser muito legal em outubro, Muito eu legal. rever eles. Eu nunca fui, É muito bom, mas eu já ouvi falar muito bem. é top, é top. Você também falou que tinha uma surpresa, que você ia falar aqui de um curso. Isso! Olha só, deixa eu te contar. Esse vai ser o 5º ano já que eu vou fazer o Desafio Natal Criativo. Ele é um evento que já tá ficando bem famoso entre meu público-alvo, né? Meus seguidores. Onde eu ensino a criar um cenário de Natal barato, em que você mesma faz, gastando pouco, mas fazendo uma foto linda, maravilhosa e conseguindo bastante clientes com isso, né? Então, eu ensino a como criar esse cenário, a como iluminar e depois a como vender. Como criar uma campanha de sucesso para você encher sua agenda no Natal. Porque o Natal é a campanha mais lucrativa. Ele é o período de maior lucratividade nos estúdios fotográficos de família. Então, você precisa aproveitar esse momento. É o momento de você fazer o seu mês de janeiro, que provavelmente vai ser mais fraco, né? O mês de janeiro e fevereiro. Então, você já tem que ir pensando adiante. Por isso que você precisa de muitos clientes agora. E aí, até para isso tem a estratégia, tem um jeito certo de você lançar a sua campanha. Porque o que a maioria faz é assim, ó. Quando tá bem em cima já, e a pessoa ainda não tá com o cenário dela pronto, a campanha de Natal dela não tá pronta, então, muitos pegam uma foto de referência na internet e colocam lá, olha, esse aqui vai ser o cenário de Natal que vai ter aqui no nosso estúdio, tá? Ou mesmo que tenha a sua própria, né? Coloca uma foto no feed escrito assim, ó, inscrições abertas, né? Ou vagas abertas para o Natal 2025, vamos supor. E aí reclama que não tem muito cliente, sabe? Falou em cima da hora, sem preparo nenhum, sem ter usado estratégia alguma de conseguir bastante clientes para isso. E aí reclama que não tem, né? Não, aí o que eu faço? Eu ensino, tá? A como criar uma campanha em que você vai, mas é trabalhoso. Por quê? É exatamente o que eu faço, e eu falo para eles. É o que eu faço para conseguir vocês. Então, é o que eu vou te ensinar a fazer para você conseguir clientes. E não é fácil não, dá muito trabalho. Mas dá certo se você aplicar. E aí, os que aplicam, porque é muito legal os feedbacks, né? E aí, o ano passado, por exemplo, as que aplicaram, conseguiram muitos clientes e foi muito bom, muito bom. Mas, cara, dá trabalho, né? Depois, no ano que vem eu faço, porque tipo, chegou no Dia das Mães, não tive perna para fazer isso de novo. Porque é trabalhoso. Por isso que, assim, produtor, criador de conteúdo, às vezes chega num staff mental. Por quê? É muito trabalhoso, né? Para chegar naquele evento online gratuito, foi um mês de muito trabalho intenso, intenso. Então, você chega lá para aquela aula ao vivo, numa pilha, assim, porque a sua mente já tá, já trabalhou demais. E ali no ao vivo, você tem que entregar tudo. A hora que termina essa aula ao vivo, cara, esse negócio fica assim. Eu não consigo nem fazer um store. E aí, quando tava com a equipe junto, Paty, grava um store pra falar que as vagas estão abertas. Então, cara, pelo amor de Deus, não me pede pra gravar um store agora. Tipo, acabou. Minha alma saiu do corpo agora, não sobrou nada aqui. Não, mas tem que gravar, tá? Vamos gravar, não sei o quê.
É muita entrega. Então, assim, mas dá certo, funciona. É como eu consigo aluno, senão eu não ia conseguir aluno. E aí é o que ensino eles a fazerem. Assim você vai conseguir mais clientes. Só que tem todo um processo, uma estratégia. Quando que você tem que começar a anunciar o seu Natal? E de que forma você tem que anunciar? O que você tem que postar e como você tem que postar? Para onde você tem que levar esses leads? Aí eu ensino o que é um lead, para onde você tem que levar eles, para transformar eles em clientes. Né? Então, vai levar para o grupo. Como? O que você vai falar lá no grupo? O que você vai fazer? Então, tem todas as etapas, sabe? Para ser seguidas, mas que dá certo no final. Então, pensa, é um evento de Natal, de fotografia de Natal de bebê, muito completo, e eu já tô no 5º ano dele. Então, assim, ele é muito sucesso. E aí, o meu desafio todo ano é eu criar um cenário que seja feito por minhas mãos, que seja barato e que fique bonito. Pensa, não é fácil. Não é fácil. E aí, todo ano, eu tenho que me superar. Falei, meu Deus, o ano passado ficou muito bom. O que eu vou fazer esse ano para superar? Porque a galera tá esperando, né, pra saber. E é muito delícia. Quando eu termino o evento, e a partir do outro dia, eu já começo a ver um monte de foto no cenário que eu ensinei eles a fazerem. E aí, vários seguidores, aí eles vão me marcando e me mandando. Ai, obrigada, olha só o que eu fiz. E alguns que no outro ano, porque assim, já estava muito em cima, o meu cenário já estava pronto. Mas no outro ano, pega e faz. Então, esse ano eu tenho certeza, porque isso aconteceu todos os anos, que esse ano muitos vão fazer o cenário de Natal que eu ensinei o ano passado. Isso é muito gratificante. Eu falo, cara, que é isso, né? É história. É história, olha que eu tô conseguindo ajudar eles a realmente fazer uma coisa que eles iam fazer muito simples. Eles não iam conseguir fazer isso daqui. Então, é bom demais, é muito gratificante. E é de graça. Ai, que legal. É de graça. Então, assim, ó... Como a pessoa te segue... E não precisa nem me seguir, né? Se não me segue, mas está assistindo aqui, é só você ir lá na bio do meu Instagram e fazer a sua inscrição, porque é de graça. Você não vai se arrepender. Irado. É bom demais. Vou assistir também, né? Isso, Ana, assista. Vai que eu me empolgo, alugo um estúdio. Nossa, já faz uma sessão de Natal, campanha. Você sabe que tem colegas e até alunas, tá? Que eu fico sabendo depois, que fatura mais de 100.000 no Natal. Nossa, bizarro. Não é? Porque assim, ó... consegue fazer uma estrutura, uma campanha bem estruturada, fica 2 meses atendendo muita gente, né? Uma quantidade grande de gente, vendendo muito, muita foto extra, vendendo os pacotes. Pode vender álbum passa também? De 100.000. Para poder o janeiro e o fevereiro ser menos desesperador, né? Porque essa é a palavra. Porque muitos ficam desesperados em janeiro e fevereiro. Viu, galera? Amei a dica. Obrigada. Acho que Imagina. Vai ajudar pra caramba a galera. Bom, você lida com muita pressão, né? Pra manter qualidade e ao mesmo tempo inovar no seu estilo. Sim. Como é que você faz para trabalhar a sua cabeça para isso? Menina, Deus. Aí é fé. Totalmente, aí entra totalmente a fé, porque... olha, parece que você tirou um negócio lá do âmago do meu ser para me perguntar esse negócio. Porque não é fácil. Por muitos momentos eu me vi numa bem breve crise. Exatamente nesse sentido. Sobre o meu trabalho, sobre a identidade do meu trabalho. E tipo assim, nossa, Patrícia, nem o seu logo você não mudou. Porque eu não sei te dizer, o meu logo deve ter uns 10 anos. E eu vejo tantos colegas mudando de logo, né, com uma certa frequência. E aí faz aquela campanha de uma nova marca, agora tudo mudou, e paraná, agora temos um novo visual. E muitas vezes eu passei até com o logo, eu falava, gente, será que eu não deveria também mudar? E quando isso me incomodou demais, eu lembro que eu bati um papo com uma amiga, eu acho que com a minha web designer que faz as minhas páginas. E aí ela começou a me questionar, né? Mas por que mudar? Só porque os outros estão mudando? Eles mudaram porque estava incomodando. Porque não estava mais combinando com eles. Por que você não gosta mais do seu logo? Você sabe me explicar? Eu falei pra ela, não, eu amo o meu logo. Eu também amo o meu logo. Ela, então por quê? Então por que você vai mudar?
né? E eu fui explicando para ela sobre o meu logo, o que que era, o que que significava o passarinho, o B daquele jeito e tal. Eu que escolhi a fonte quando a pessoa fez para mim, muitos anos atrás. Nem foi com um profissional que fizesse alguma leitura, alguma coisa. Eu mesma fiz a leitura. Eu mesma falei para ele, ó, eu quero assim assado, porque o B é disso e disso, por causa de ser bebê e porque ele é barrigudo de gestante. E eu quero um passarinho fofo. Aí ele pôs um outro passarinho. Eu, não, eu quero um desses gorduchinhos, porque é bebê, então eu quero um passarinho bebê, gorduchinho. Então tudo ali fez um sentido, mas que eu falei pra ele. Não foi um profissional, sabe? Que nem esse. Eu tenho amigos super profissionais que fazem uma leitura e te entregam. Falei, não, cara, eu mesmo fiz a minha leitura lá do que eu queria pra minha marca. E eu amo demais até hoje. Falei, por que eu vou mudar? Realmente, não tem que mudar. Com o logo. E aí, com a identidade do meu trabalho? Eu olho e eu vejo de alguns amigos, alguns profissionais que eu admiro, que de vez em quando tem mudanças, né? Que tem inovações, renovações. E eu consigo ver algumas mudanças no meu trabalho, coisas que me incomodavam, coisas que hoje eu vejo de fotos de 3 anos atrás, de 2 anos atrás, falo, eu faria diferente hoje, né? Mas não é uma foto que eu não consiga usar. Então, tem muitas fotos que eu uso para fazer divulgação hoje, que são de 6, 7 anos atrás. E que a iluminação não está muito diferente do que eu faço hoje. O trabalho no contexto como um todo da fotografia, da imagem, ela não está muito diferente do que eu faço hoje. E eu ainda admiro muito aquela foto, eu ainda gosto muito dela e tenho muito orgulho dela. Então, as mudanças que aconteceram foram muito pequenas. Muito pequenas. Foi coisa assim, eu colocava... E olha que as pessoas sempre chamaram meu trabalho de clean. Mas pra mim, eu colocava muita coisa. Pra que tantas flores, assim? Não precisava de tudo isso de flores nesse contexto aqui desse cenário. Aí hoje eu faço sem nada. Algum cenário que antigamente eu teria colocado vários acessórios ali em volta. Hoje é o bebê e fundo, ou bebê num prop e fundo. Só, mais nada. Pra mim já... Ai, que delícia. Assim que eu gosto. Mas não houve uma mudança muito drástica. E às vezes, em breves momentos, mas que passa rápido, eu começo a pensar, Patrícia, eu acho que alguns seguidores mais antigos, né, que vêm acompanhando o meu trabalho, principalmente amigos que se tornaram amigos, né, que também são referência em outros nichos, que a gente se encontra nos congressos, deve olhar e falar assim, nossa, o trabalho da Paty não muda, a foto da Paty não muda, é sempre igual, tudo igual. E ainda por cima ensinou muita gente, todo mundo fazendo um monte de foto igual a ela. O seu trabalho é muito bonito. Obrigada. Aí muita gente fala, me fala isso, fala que... eu sei que a fulana é sua aluna porque a foto dela tá igualzinha à sua. Né? Então, a fulana lá é sua seguidora. Se não é sua aluna, é sua seguidora, porque a foto dela tá igualzinha à sua. E aí eu falei, será que eu me incomodo com isso? Cara, às vezes um incômodo começa a brotar no meu coração. Eu falo assim, não, eu amo ensinar. Eu vou ensinar o quê? Eu vou ensinar diferente? Eu vou ensinar mais ou menos para não ficar igual? É o que muitos fazem, eu acredito, porque eu escuto isso dos meus alunos e das minhas alunas. Nossa, você é a única que passou tudo mesmo, você contou tudo mesmo, sem segredo. Por quê? Tem alguém escondendo alguma coisa aí? Então, existe gente por aí escondendo jogo, sabe? Que é pra não fazer igualzinho. Cara, eu conto exatamente igual, que é pra ficar igual. E ainda vou analisando, que a gente faz as análises lá no grupo das fotos, né? Então, eles vão testando, fazendo, manda lá. O que tem que melhorar? O cara vai fazer, põe 1 centímetro mais pra frente, tá vendo a minha? Aí vai ficar igual a minha. Você não tá aqui pra fazer uma foto igual a minha? Então eu vou te fazer uma foto igual a minha, né? E as que querem, enquanto elas não conseguem, elas não sossegam. E elas conseguem. Inclusive, tem umas que eu gosto de falar nos meus eventos, né, online, que supera, né? Olha lá, quando o aluno supera o mestre. Olha, eu tô babando na foto da fulana, da ciclana. Inclusive, essa questão de ter menos acessórios começou a vir de alunas. Porque eu comecei a admirar a foto de algumas alunas que mandavam com menos acessórios, menos informação do que eu colocava. Eu falo, cara, olha que coisa mais linda, maravilhosa. Olha, ela nem pôs nada. Né? Não pôs bolinha, que nem às vezes eu ponho bolinha, às vezes eu ponho umas florzinhas aqui e ela não pôs nada. E eu amei. E eu tô achando que eu preciso começar a prestar um pouco mais atenção, porque eu acho que eu gosto disso. De aluna. Então, primeiro eu ensino a fazer, aí vai, nossa, fez até melhor que eu. Nossa, vou pegar esses nuances dela, gostei. Tá bom, sabe? Uma troca, né? Exato. Eu nunca tive problema com isso, eu acho que justamente porque eu já tinha isso em mim, de querer ensinar, né? Desde criança. Eu vou ser professora.
Mas do quê? Criança não sabe, né? Ela quer ser Aham. professora. Fui pra faculdade, eu vou ser professora disso que eu tô estudando. Aí virei fotógrafa. Não, vou ser professora disso aqui então. O negócio é ensinar. E se é pra ensinar, não, eu quero ensinar pra valer. Que eu tô aqui pra ensinar. O que Sou às assim vezes, também. dói um pouquinho, mas também passa rápido, é quando a pessoa final que viu aquela foto não me conhece, não conhece meu trabalho. É porque tem muitos, né? Que nem você fala assim, no seu caso é difícil. Não, tem muita gente que não me conhece, nunca ouviu falar. Mas vê a fotografia de alguém que aprendeu comigo. E aí para naquela informação. Uau, olha a foto que você faz. E é uma foto idêntica à que eu faço, porque eu ensinei a fazer assim. E tá tudo bem, porque é pra isso que eu tô aqui, pra ensinar a fazer uma foto igual a minha. É pra isso que vocês querem entrar no meu curso, e é isso que eu vou ensinar. Mas quando essa pessoa final vê, fala, nossa, olha a foto que você faz. Eu falo, poxa, né, e eu que ensinei ela a fazer. E, Patrícia, é pra isso mesmo que você quer existir. É pra ensinar a fazer isso aí, então tá tudo bem, não tem problema. O sol está aí para todos. Alunas minhas, para você ter uma ideia de como eu sou tranquila com isso, e elas percebem isso sem eu nem ter que falar, elas vêm me contar, olha a ingenuidade. Elas vêm me contar que estão procurando elas para dar workshop, que elas vão dar workshop. Na minha época, quando eu era aluna de workshops, eu tinha que assinar contrato de que eu não podia ensinar o conteúdo que eu estava aprendendo. Eu tenho contratos até hoje que, tipo, olha, você não pode ensinar esse conteúdo que você está aprendendo aqui. Cara, mas quem ensina? Quem tem isso na veia que quer ensinar? Tudo que eu aprendi eu vou ensinar. É. Então, hoje em dia, se eu vou fazer algum curso em que vão me dizer isso, eu já vou falar, mas eu vou ensinar. Então, se eu tô entrando no seu curso, é porque tá faltando isso pro meu aluno. Eu não tô sabendo ensinar isso para ele. Então, eu vou lá aprender com a fonte para eu ensinar isso para ele, mas eu vou ensinar. E aí, ó, minha aluna, ela aprendeu comigo. Alguém foi lá e pediu para ela ensinar. Eu vou falar para ela que não pode? Não, você não pode ensinar a minha fórmula, que eu chamo de método Patti-Balbino, né? A iluminação do método Patti-Balbino. Que você aprendeu comigo, você não pode ir lá ensinar para ela. Jamais. Então, assim, vai, meu amor, vai ser sucesso. No grupo, faz o quê? Umas 2 semanas. E aí voltou pra contar como foi a experiência. Gente, primeiro. E ainda no grupo, que é pra incentivar as outras, né? Essa... Primeira vez na vida que eu dei workshop, eu tava muito nervosa, tensa, mas foi muito bom, foi uma delícia. E as outras, você vai arrasar, vai ser sucesso. E eu lá aqui, ó, só olhando aquilo. Cara, mas será que existe algum outro grupo de fotógrafos em que a professora fica lá assistindo, que a aluna vai ensinar o que ela ensina para os outros, em vez de indicar para aprender com ela? Não, meu amor, vai. Eu chamo eles de girassol, né? Então, quem é meu aluno é girassol. Vai, girassol, você vai fazer muito sucesso, vai dar tudo certo. Porque eu vou conseguir ter todos os alunos? Não vou. Eu vou conseguir atender todos, né? Não. Todas as pessoas do mundo que quiserem ser fotógrafos de bebês têm que aprender comigo? Não. Então, tudo bem, vamos dividir. Pode ir um pouco com a aluna, não tem problema, vamos dividir. Quem quer aprender comigo, vai aprender comigo. Quem quer aprender com a aluna, vai aprender com a aluna. Não tem problema. Muito legal. Pra gente fechar aqui, que a gente já tá no finalzinho, passou rápido. Que dica que você gostaria de deixar pro pessoal que quer trabalhar com fotografia? Pode ser genérico ou com bebês. De fotografia de bebês, né? O genérico, acho que fotografia. Que fotografia é difícil. E qualquer área, né? Fotografia é difícil. A minha dica para você, o meu conselho para você, na verdade, eu já falei antes, né? Eu não sabia, se eu soubesse que ia ter essa pergunta no final, não tinha falado aquilo antes. Mas vamos lá, repetir. É resiliência. Se você tem o sonho de viver de fotografia, de viver exclusivamente, mas viver bem de fotografia, realmente, não apenas tendo orgulho da sua arte, porque a fotografia é uma arte, mas também vivendo bem, lucrando bastante com ela, seja resiliente, dedique-se, estude. Não vai ser fácil. Você muitas vezes vai ter que dormir menos para que isso aconteça, mas persista. Persevere, porque o sucesso vem. O sucesso, ele tem um caminho a ser percorrido, só que essa jornada, ela tem que começar com o primeiro passo, senão não vai. Então, dê esse seu primeiro passo, mesmo com medo, mesmo com insegurança,
mas dê esse primeiro passo. De preferência, com alguém segurando as suas mãos, que se torna mais fácil a caminhada. Você vai mais rápido, você trilha mais rápido se alguém estiver segurando a sua mão. Por isso que o nosso conselho sempre é estude, comece já estudando, né? Mas o primeiro grande conselho é comece, seja resiliente e persevere. Muito bom. Obrigada, Paty. Obrigada eu pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu amei. Galera, a gente vai encerrar por aqui. Hoje quem operou foi o Dani, aqui da Betamax, esse estúdio bonitão, que sempre nos recebe aqui com muito carinho. Agradecer ao nosso patrocinador, Alcamar Seguros. Se você não tem seguro do seu equipamento, do seu celular, quer fazer uma cotação, tem um link aqui no vídeo para você poder fazer a sua cotação. E se você quiser, você pode usar o meu cupom, que também está descrito aqui no canal, para você ganhar 20% de desconto. É um orçamento sem nenhuma, como é que se diz? Nenhuma obrigação, né? Só para você ter noção do valor. Se você achar que é interessante com desconto, você fecha com a Alcamar, que eles são maravilhosos. Tem seguro de tudo, até de apartamento, seguro de vida, tem bastante coisa lá que eles podem atender você e patrocinam a gente aqui, ajudam a gente aqui no dia a dia. Obrigada e até a próxima.